Salve meus amigos corintianos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta aqui com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Esse vídeo você só assiste aqui. E eu convido você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, ativar essa janelinha aqui, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, comentar, curtir os meus vídeos, compartilhar se possível. Isso não custa nada, é só fazer isso, você estará me dando assim uma força gigantesca aqui na plataforma e eu poderei fazer cada vez mais vídeos para vocês, ok? Futebol brasileiro está parado devido à data FIFA, mas as notícias do futebol brasileiro, ela continua a todo vapor, todo vapor. Notícias do Corinthians, principalmente, não faltam aqui no meu canal para entregar para vocês. Primeira notícia importante que eu gostaria de dar para você, torcedor corintiano. Mantuan está próximo de ser vendido ao clube russo Zenit da Rússia, né? Por valor de 3 milhões de euros. A diretoria do Corinthians não confirma isso, mas estão falando nos bastidores que é algo em torno de 3 milhões de euros. Agora eu quero chamar a atenção de você, torcedor, para que você traga na sua memória quando o Corinthians fez aquela negociação com o Yuri Alberto, envolvendo o Mantuan, o goleiro Ivan, envolvendo o Duqueiroz, que está indo agora para a Rússia, tá? Quando o Corinthians fez, e o Robert Renan também, importante, quando o Corinthians fez essa negociação, estipulou o passe fixado do Mantuan em de 10 a 12 milhões de euros, se eu não me engano. 10 a 12 milhões de euros. O jogador Mantuan. E agora o Corinthians vende o Mantuan por 3 milhões de euros ao Zenit. Já fez lambança com o Robert Renan, que agora os grandes clubes europeus estão de olho nesse garoto e vão levar ele para lá. Ou seja, o Zenit serviu de trampolim para ganhar dinheiro em cima do garoto e eles vão vender ele logo para clubes europeus. Agora, qual é a alegação da diretoria do Corinthians com a venda por 3 milhões aproximados de euros do Mantuan? É que ele teve 3 cirurgias no joelho. Ora, é estranho, não é? Por que quando foi negociado a venda, as negociações que foram feitas, as trocas entre Corinthians e Zenit, e o passe foi fixado em 10 milhões, não houve ninguém falando das 3 cirurgias do garoto. E agora eles falam que, mas ele teve 3 cirurgias, isso desvaloriza um pouco. Não desvaloriza nada não, senhor. As cirurgias foram feitas com perfeição. O garoto está jogando bola e jogando muito bem. Se eu não me engano, ele teve 28 jogos no time russo. Ele marcou de 6 a 8 gols, se eu não me engano. A maioria dos jogos ele estava no banco, mas entrava quase todos os jogos e ainda marcou gols, deu assistência. E agora vem falar das cirurgias dele. Por que não falou isso lá atrás, no início? Mais uma lambança dessa diretoria ridícula que o Corinthians tem em fazer as coisas totalmente erradas. A diretoria do Corinthians só faz lambança. Perdeu o Robert Renan, que vai valer uma fortuna para o clube do Zenit. Está perdendo o Mantuan, que também logo será negociado com clubes europeus. O Duqueiroz, que vai aprimorar muitas suas técnicas lá fora e vai jogar muita bola lá. O goleiro Ivan está na reserva do Vasco da Gama, era promissor, veio da Ponte Preta como se fosse sim, né? E não vingou. Não vingou. Nem no Vasco ele consegue jogar. Mas esses outros jogadores, com certeza, eles vão dar muito retorno financeiro a quem? Ao Zenit, e não ao Corinthians. Aí está. É por isso que muitas vezes o Corinthians anda nessa draga desgraçada, porque tem comandantes incompetentes, há 15 anos comandando o clube. Tem gente que tem falado para mim no meu canal, eu gostaria de falar para vocês agora, mas você está
porrando demais essa diretoria, já tá ficando cansativo, mas não é. Enquanto o Corinthians passar por esse tipo de situação, enquanto houver lambança, um monte de corruptos dirigindo o Corinthians, eu vou bater de pau nessa diretoria sim. Vou bater de pau. Porque não é possível que de 2018 a 2023, 5 anos, 4 anos e meio porque estamos no meio do ano, a dívida do clube de 400 milhões foi para quase 1 bilhão de reais. E eu pergunto para vocês, onde está essa dívida? De onde foi que surgiu tanta dívida assim para o clube? Só tem uma explicação. A diretoria não sabe, é uma má gestão. Para vocês terem uma ideia, na época do Andrés chegou a cortar a luz do Parque São Jorge. Quantas lambanças, marmita, gasolina. Olha a situação do Corinthians, um clube gigantesco como o Corinthians está passando por essa situação. E eu vou pegar de pau, sim. Quem não tiver contente com eu pegar de pau em cima dessa diretoria ridícula, não precisa assistir os meus vídeos. Mas eu vou porque eu amo esse clube aqui, eu amo o Corinthians e eu vou fazer de tudo para defender o Corinthians. Para limpar essa corja de corruptos que estão lá dentro, lá sugando o Corinthians e acabando com o Corinthians. Aí, para finalizar essa parte da diretoria, eu estava vendo uma entrevista do Will Dantas, que é empresário do jogador Pedrinho, aquele Pedrinho que jogou no Corinthians, que hoje está no Atlético Mineiro, e ele estava dando uma entrevista para o Benjamin Bach, onde participam ali o Mano, corintiano, o velho, o Trica lá do São Paulo, e também o Kleber, o gladiador. E várias perguntas foram feitas ao Will Dantas sobre a dívida do Corinthians com ele na venda do Pedrinho, porque na época que o Pedrinho foi vendido para o Benfica, o Will Dantas tinha de direitos econômicos, não é comissão, direitos econômicos, ele falou, de 30 a 40 milhões de reais em receber. Que ele abriu mão na época e falou para o Corinthians, depois vocês me pagam. E o Duílio prometeu a ele, ao Will Dantas, que na sua gestão ele iria receber esses valores, de 30 a 40 milhões. E o Will Dantas deixou bem claro que ele não vai fazer nada contra o Corinthians. Sabe da situação do clube, mas deixou bem claro também que ele não vai fazer nada agora. Mas na virada do ano, quando houver a eleição, e o Duílio havia prometido pagar na sua gestão essa dívida, se o Corinthians não pagar a dívida, ele vai acionar. Aí é para fechar a tampa do caixão. Uma entrevista muito boa, e eu falo para vocês, se vocês quiserem procurar no YouTube, essa entrevista tá aí. Ele foi muito claro nas suas falas. O Corinthians deve direitos econômicos, não são comissões, direitos econômicos, de 30 a 40 milhões ao Will Dantas, que ele pretende receber amigavelmente do Corinthians. Ele não pretende entrar na justiça contra o clube, mas ele quer receber aquilo que é dele. Está certo de querer receber. Porque são acordos feitos. O Corinthians não pagou o Will Dantas. Corinthians deve para o Bozelli. O que mais que o Corinthians deve agora? O Jadson. 10 milhões de reais para o Jadson. Tem cabimento uma coisa dessa? O que mais que o Corinthians deve aí? Me ajuda aí, vocês falam para mim aí depois, vai colocando aqui nos comentários aqui. O Corinthians está enfiado em dívidas. Júnior Moraes. Enfiado em dívidas. O Corinthians fala que vai pagar e não paga ninguém. Aí o velho Tricas, que é aquele torcedor símbolo do São Paulo, ele pediu a palavra e falou pro Will Dantas.
Olha, se eu fosse você, eu cobrava esses bandos de caloteiro, porque o Corinthians só tem bando de caloteiros, que falam e não cumprem nada. São tudo caloteiros ali dentro. E eu sou obrigado a concordar com o velho Tricas. Que ali dentro, na direção, só tem caloteiros. Eles prometem pagar e não pagam ninguém. Ninguém. Agora imagina vocês, que tá me assistindo agora, o empresário do Matias Rojas. Qual é a situação? O que fica passando pela mente do empresário do Matias Rojas? Do próprio jogador. Olhando toda essa situação, será que vai acontecer comigo também? Eu digo para vocês, de antemão, enquanto essa diretoria incompetente estiver no Corinthians, vai acontecer. Escutem o que eu estou falando para vocês. Escutem. O Matias Rojas vai se apresentar, ele vai entrar, vai ser jogador do Corinthians a partir de julho. E vocês podem ter certeza, lá na frente eles vão entrar com um processo contra o Corinthians também. E podem escrever. O Luan vai fazer a mesma coisa com o Corinthians. Ele vai cobrar direito de imagem, vai cobrar fundo de garantia, ele vai cobrar um monte de coisa do Corinthians. Mamou nas tetas do Corinthians, se enriqueceu às custas do Corinthians, sem fazer nada, porque essa diretoria fez isso, e ainda vai processar o Corinthians quando terminar o contrato. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar para vocês sobre a torcida Gaviões da Fiel, que foi no CT cobrar a diretoria e os jogadores do Corinthians. A torcida Gaviões, alguns membros da Gaviões da Fiel se reuniu com o Alessandro, o Cássio, o Gil, Fábio Santos e o Renato Augusto, para cobrar dos jogadores e da diretoria. E eu queria falar para vocês, da Gaviões da Fiel, não tem que cobrar jogadores. Os jogadores estão correndo. E eles disseram, eu vi no site do portal Meu Timão, que os jogadores, que a torcida estão cobrando, os jogadores estão fazendo corpo mole dentro de campo. Olha, ou eu não entendo de futebol, ou eu não sei o que está acontecendo. Corpo mole nenhum jogador está fazendo. É aquilo que eles sabem dar, eles não dão mais porque eles não têm o que dar. O Romero não faz corpo mole porque o Romero é aquilo que vocês viram, né? O Júnior Moraes nunca entrou em campo porque, vocês sabem, era aquilo que ele não tinha mais do que aquilo para dar, né? O Yuri Alberto não está fazendo corpo mole, está correndo para lá e para cá que nem um louco, mas correr não resolve. É bola na rede, é um problema tático, um problema técnico. Correndo eles estão, ninguém está fazendo corpo mole. A torcida vai cobrar o quê do Gil, com 34, 35 anos de idade? Vai cobrar o quê desse zagueiro? Vai falar que ele não está correndo? Ele já foi um super zagueiro. Para mim, ele deveria ter sido até disputado uma Copa do Mundo. Fábio Santos. Eles não estão fazendo corpo mole. Eles não têm mais condições físicas para jogar. Então, torcida Gaviões da Fiel, não é dos jogadores do Corinthians. Quem vai cobrar o Cássio? Cobrar o Cássio de quê? Não é o Cássio que vocês têm que cobrar. Chegou o momento da torcida Gaviões da Fiel fazer protesto contra a diretoria do Ílio Monteiro Alves e o senhor Alessandro. Porque o Roberto de Andrade já é página virada. Já botamos ele para fora. São os dois, Alessandro e o do Ílio, que tem que ser cobrado. Os jogadores dão aquilo que eles podem dar. Agora, foi a diretoria do Corinthians que manteve esses jogadores no elenco. Onde já se viu o Duílio olhar para o seu elenco e ver que ele só tinha o Renato Augusto como um meia articulador, um elo de ligação entre defesa e ataque, seria o único jogador do elenco do Corinthians que teria condições de alimentar os atacantes para fazer gols. Sabendo do histórico de lesões que o Renato Augusto sempre teve, e a diretoria não contrata mais ninguém, deixa só o Renato Augusto ali. A culpa é de quem? Quem montou o elenco foi o Vanderlei Luxemburgo? Que montou esse elenco com o Renato Augusto com lesões, que montou o elenco do Corinthians com o Júnior Moraes, com o Luan, montou o elenco com todos esses jogadores, Romero.
Foi o Vanderlei Luxemburgo que montou esse elenco? Ele olha para o elenco do Corinthians. Agora ele está treinando a equipe para jogar contra o Santos no outro final de semana. Ele olha para o elenco do Corinthians. Quem que ele vai colocar no lugar do Renato Augusto? Me fala, coloca aqui nos comentários. Um substituto para jogar. Ele está tentando o Matheus Araújo. Ele está tentando colocar oh, meu Deus do céu, fugiu da cabeça agora aqui, o Adson. Está tentando o Adson. Está tentando o Matheus Araújo. Mas ele olha e ele vê um elenco limitadíssimo. Como que ele vai trabalhar essa equipe? Então, Gaviões da Fiel, cobrem a diretoria, os jogadores não têm culpa. Eles estão dando aquilo que eles podem dar, eles não podem dar mais do que isso. Eles estão no limite deles. Os jogadores são ruins, com algumas exceções. Eles estão no limite deles. Foi a diretoria que montou esse elenco. É a diretoria que vocês têm que cobrar. Ok? Eu fecho esse vídeo de hoje com tudo isso que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo, o meu canal. Se inscreva, não custa nada, é só clicar aqui e se inscrever no meu canal. Eu ficarei muito feliz com a sua participação sempre aqui, ok? Volto logo mais com mais notícias do Corinthians. Tamo junto! Vai, Corinthians!